O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, na leitura contínua dos evangelhos sinóticos durante a semana, nós começamos agora a ler o evangelho de São Lucas. São Lucas narra o tempo da vida pública de Jesus como uma viagem que ele fez da sua terra, Nazaré, para Jerusalém. É aquilo que São Lucas chama de a subida de Jesus, a ascensão de Jesus para Jerusalém. Essa firme decisão de Jesus de morrer por nós. Mas desde o início, São Lucas apresenta Jesus como aquele que veio realizar as Escrituras. Nós estamos aqui no capítulo 4, mas se nós formos lá no fim, quando Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ali Jesus narra aos discípulos como tudo o que aconteceu com ele estava previsto no Antigo Testamento. E Jesus então logo em seguida se encontra com os apóstolos
E nesse encontro com os apóstolos, ele abriu os olhos dos apóstolos para que pudessem compreender as Escrituras. Vejam, assim é o início, assim é o fim. Jesus, lá na ressurreição, abre os olhos para compreenderem as Escrituras. Aqui, no início da sua vida pública, né? Depois que Jesus foi batizado no Jordão, foi para o deserto ser tentado, fez sinais em Cafarnaum, agora ele vem à sua terra, Nazaré, onde ele tinha sido criado. E ele então mostra, desde o início, é ele, é a respeito dele que falam as Escrituras. Para a gente entender melhor o Evangelho de hoje, é importante nós recordarmos como eram os livros na época de Jesus. Isso daqui é um livro, aquilo que nós chamamos a forma de códice. O que é um códice? É um livro que você pode fazer assim e abrir em qualquer página. Para você ir do início ao fim do livro, basta girar. Os livros na época de Jesus não eram assim. Os livros na época de Jesus eram rolos. Então, para você, se você estava no fim do livro e você queria, como é que diz mesmo lá no começo? Você devia passar vários minutos, quem sabe determinando o tamanho do livro, até chegar a mais de 1 hora, girando 2 rolos, como se fosse daquelas antigas fitas cassete, né? 2 rolos assim, girando até chegar no início. Por que aqui esse detalhe é importante? Porque o funcionário da sinagoga, o assistente da sinagoga, trouxe o livro para Jesus. E Jesus abriu. O que a gente imagina? Jesus procurou a passagem certa, abriu onde ele queria e leu. Não, isso não era possível. Jesus abriu onde estava marcado para ler. Ele simplesmente desenrolou o livro e caiu nesta passagem. Portanto, desde toda a eternidade estava previsto que aquele rolo, né, aquele sefer, aquele livro, estaria aberto ali, para que o Verbo de Deus que se fez homem, Jesus, lesse aquela passagem. Mais do que isso, quando Isaías escreveu, séculos antes, essa passagem, Deus inspirou essa passagem a Isaías, tendo em vista o dia em que o Filho Eterno, na sinagoga de Nazaré, leria esta passagem. Essas escrituras foram escritas para serem lidas por Jesus naquele dia. Um desígnio divino, desde toda a eternidade, porque Jesus é Deus. E portanto Jesus, Deus, planejou desde todos os séculos, para que aquela passagem estivesse diante dele. Ele fez escrever a passagem, porque ele é a palavra de Deus. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio e leu esta passagem das Escrituras. E nessa passagem das Escrituras, o que é que está dito? Jesus, desde o início, diz com toda clareza, na sua cidade, onde ele cresceu: eu sou o Messias, o ungido de Deus. É isso que quer dizer essa passagem. Jesus está se declarando o Cristo. A palavra
Christos, Cristo quer dizer ungido, ungido pelo Espírito Santo. A palavra Messias, Hamashia, quer dizer ungido de Deus. A passagem de Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, eu sou ungido pelo Espírito Santo. Eu sou o Cristo. Jesus está realizando aquilo que foi previsto desde todos os séculos. Por que eu estou gastando esse tempo com esses detalhes? Porque aqui nós temos uma chave de leitura, uma coisa muito prática para a nossa vida no dia a dia. Quando você vai rezar, quando você vai meditar as Escrituras, você tem que procurar Jesus. Não existe nenhuma página da Bíblia que não fale dele. Mas como assim, padre? Sim, é assim que a igreja sempre leu. Se você não consegue enxergar Jesus ali, você precisa buscar como é que os santos padres interpretavam, como é que os santos doutores interpretaram aquela passagem. Mas ali tem Jesus. Quando no livro do Gênesis Deus cria Adão, é Jesus, o novo Adão que veio para nos salvar. Quando Deus dá um sono para Adão e do lado dele tira Eva, é Jesus que na cruz dormiu e do seu lado brotou a igreja, a nova Eva. Quando Caim matou Abel, é Jesus que foi filho justo, Abel, o justo Abel, que foi morto pelos nossos pecados. Quando Noé entrou na arca, é Jesus que na madeira da cruz, como a arca, nos salva do dilúvio de nossos pecados. Quando Abraão sobe a montanha para sacrificar Isaque, é Jesus que na montanha do Calvário foi oferecido em sacrifício por nós. Quando Moisés sobe a montanha para nos dar os 10 mandamentos, é Jesus que sobe a montanha e no sermão da montanha nos dá a nova lei. Quando Davi mata Golias, é Jesus que destrói Satanás, se fazendo pequenino, nascendo na manjedoura e morrendo humilde na cruz. Quando Salomão constrói o seu templo, é Jesus, que agora é o lugar onde Deus habita em nosso meio. Até mesmo nas passagens onde nós vemos guerras, ódio, tantas coisas terríveis. Quando nós lemos, por exemplo, nos livros dos Salmos, orações de vingança, nós temos que ver Jesus que derrota Satanás. Nós temos que ver a batalha espiritual que Jesus veio realizar, expulsando os demônios e vencendo para sempre o poder dos infernos. Não existe nenhuma passagem das Escrituras que não fale de Jesus. Deus só tem uma única palavra, uma palavra breve, diz São Bernardo, uma palavra brevíssima, uma palavra onde tudo está compendiado, tudo está resumido, é Jesus. Se nós queremos conhecer a Deus, seus desígnios, o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele ama, o que Ele deseja, o que Ele faz, nós precisamos olhar para Jesus. Ele, Verbo eterno, sobe hoje no púlpito de Nazaré, abre o rolo diante de si, lê e finalmente nos explica
abre os nossos olhos, como os discípulos de Emaús, como os 12 apóstolos no cenáculo, no domingo da ressurreição. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. É Ele quem diz: eu sou a realização de todas as Escrituras, e eu sou também a realização e o sentido da sua vida.